bem, hoje nós vamos responder mais uma pergunta da nossa internauta Magda. Ela pergunta: pastor, encontramos na palavra de Deus base para discordar das fotos de biquínis curtíssimos, decotes, shorts, com que algumas mulheres aparecem nas redes sociais? Muito bem, Magda, vou procurar tratar desse assunto assim de uma forma sem ser muito vulgar e sem ser muito agressivo também. Hoje em dia é comum nós vermos algumas meninas que hoje tem até uma nomenclatura diferente, chamado de pericrentes. Sabe o que é pericrentes? É uma corruptela da palavra piriguete, que nada mais é do que aquelas mulheres que vivem apenas, então, somente em busca de diversão e de prazer. Infelizmente, com o advento das redes sociais, muitas pessoas passaram a cultuar o seu próprio corpo. Aliás, Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, quando diz: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Normalmente essas moças, as pericrentes que eu vou falar aqui, são meninas que se comportam mais como objetos do que como pessoas. E é importante nós ressaltarmos que Deus fez pessoas para serem amadas e objetos para serem usados. Tudo que elas usam, ou tudo que elas vestem, que elas fazem, é apenas e tão somente para se mostrar sensual, né? Usando roupas provocativas, roupas coladas no corpo, decotes generosos, micro saias, micro shorts, apenas para mostrar o próprio corpo e sentir-se desejada pelos meninos. Geralmente essas chamadas pericrentes acham que estão podendo, acham que estão abafando, mas não sabem elas, coitadas, que estão mal faladas, muito mais mal falado do que jornal em banheiro masculino. E hoje, né, você que acha que isso é só com adolescentes, está enganado, muito enganado. Tem muitas mulheres casadas que também aparecem nas redes sociais dessa forma. Sabe o que eu costumo dizer? Que elas estão fazendo propaganda. Sua sensualidade está à flor da pele. E por falar em sensualidade à flor da pele, olha o que Judas diz lá no versículo 19 da sua carta. Os sensuais não têm o espírito. Os sensuais não têm o espírito. E o profeta Oséias, ele vai mais fundo nisso ainda e diz o seguinte: a sensualidade tira o entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 11. Ou seja, tirar o entendimento é cauterizar a mente, cauterizar o pensamento. Por isso eu quero dizer para você, meninas de Deus, não se vistam de forma sensual, porque a Bíblia diz bem claro: quem veste de forma sensual é comparado com prostituta. Quem disse isso foi Salomão, lá em Provérbios 7, versículo 10, diz o seguinte: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com veste de prostituta e astúcia no coração. Você que veste assim, você está sendo objeto da cobiça dos homens e automaticamente isso é um pecado. Não faça isso, não provoque os homens, não provoque pecado sobre a sua vida, porque Deus não se agrada disso. Sobre isso, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, as mulheres, olha bem, essa é a forma das mulheres se vestir. As mulheres se ataviem, ou seja, se vistam em traje discreto, com pudor e com modéstia. Traje discreto, com pudor e com modéstia. E não se esqueça, se você se torna motivo de escândalo, vestindo essas roupas sensuais, você peca. Lá em Mateus 18, versículo 7, diz o seguinte: ai daqueles pelos quais vem o escândalo, ai daqueles. Mas eu quero deixar aqui um conselho para todas essas meninas, todas essas mulheres que se comportam dessa forma nas redes sociais e no seu dia a dia. Primeiro, eu sei que a vida é sua, e se é sua, você faz dela o que você bem quiser, eu não posso interferir. Mas vamos deixar claro uma coisa: aquilo que os programas de TV mostram como um comportamento normal das adolescentes, das jovens, não deve comandar a sua vida. Porque quem vai colher os frutos da coisa errada que você está fazendo será você mesma, não é a atriz da novela, não é a apresentadora do programa de TV, não é a sua cantora predileta, é você, então somente você. E vou dizer mais uma coisa: cedo ou tarde, você vai sentir que foi usada e as suas emoções vão lá para o chão, lá para baixo. Porque muitas dessas moças que vestem dessa forma, que provocam dessa forma, quando chegam em casa, voltando das baladas,
invariavelmente, no dia seguinte, quando acordam, se sentem solitárias, debilitadas e arrasadas emocionalmente. Mas você pode estar dizendo para mim, esse pastor é careta demais da conta. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou careta. Talvez você pense, isso nunca vai acontecer comigo, né? Esse pastor é careta, não sabe de nada, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou muito esperta. Eu quero dizer para você uma coisa muito simples. Saiba que esperteza nada vai servir no seu futuro, porque o seu futuro é baseado nas suas decisões hoje. Muito bem, meus amigos, você que tem aí visto nossos vídeos semanalmente, quero te convidar também para fazer uma visita na nossa igreja, a Comunidade Batista do Evangelho Pleno, na cidade de Ji-Paraná, aqui no estado de Rondônia. Nós ficamos ali na Rua dos Mineiros, número 632. Nossos cultos todos os domingos às 19 horas e quarta-feira às 19 horas e 30 minutos.